Boa noite, galera. Já é noite e eu esqueci de falar uma coisa sobre. Eu vou ter que voltar um pouquinho sobre o vídeo Eu Maçom. Esqueci de falar uma coisa, gente. Muito importante que eu esqueci de falar. Nessas minhas viagens aí, Brasil afora, teve um lugar que eu fui. A pessoa deixou bem claro pra mim que ela era maçom. Que a pessoa foi mandado. Porque a pessoa não era Deus, Pátria e Família somente. Que se ela fosse somente Deus, Pátria e Família, ela não teria chegado do jeito que chegou. Essa pessoa que chegou até mim, ela parecia muito maçom. Inclusive tinha até um anel característico que parecia muito da maçonaria. Não posso afirmar 100% que é da maçonaria, mas a minha desconfiança é enorme de que o cara era da maçonaria. Porque assim, eu tava... Aquela primeira... Uma das cidades que eu fui tentando morar e arrumar casa pra mim morar, chovia de macaco voador, chovia de gente mandada, que mais ou menos chegava perto de mim, já sabendo quem eu era, já sabendo o que falar. E muitas vezes dando a deixa na conversa, né? Já dando a deixa ali de que ela chegou mesmo pra falar tal coisa mesmo, que eu precisava... quer dizer, que na cabeça desse povo, na concepção deles, eles acham que eu preciso ouvir, mas eu não preciso ouvir aquelas coisas que eles têm para falar. Mas na cabeça dele, eles acham que eu tenho que ouvir certas coisas. Mas assim, gente, sobre esse cara. Ele chegou e ele foi bem assim, ele só não faltou falar. Sabe quando a pessoa assim, ela fala, mas não fala? Ela só não. Ela fala exatamente o que ela tem para falar, ela só não dá nome aos bois. Você sabe, né? Então esse cara deixou bem claro que ele era da maçonaria. Numa cidade aí, né? E ele falou assim, coisas da minha vida, que eu tava ali na cidade, se eu ia procurar emprego, se eu ia montar um negócio próprio, o que eu ia fazer, se eu ia estudar. E a gente começou a conversar, o cara era médico. Um médico. E a gente começou a conversar tal, e aquele negócio do Deus, Pátria e Família entrou no meio da conversa. E ele falou, galera, ele falou assim, falar pra vocês, eu e alguns outros, a gente não aguenta mais. Porque esse povo só sabe falar disso, não sabe falar de outra coisa. Então assim, existe dentro da maçonaria, pelo que eu percebi, pessoas que já estão de saco cheio desse Deus, Pátria, Família também. Porque existem muitos desses que são maçônicos, né? Lógico, eles estão em tudo quanto é lugar, o Deus, Pátria, Família aí. Então, com certeza tem alguns deles, alguns não, tem pessoas deles na maçonaria também. Só que dentro da própria maçonaria tem aqueles que porque assim, a maçonaria tem aquela coisa, né? É que nem médico, né? Um médico vê o outro todo errado. Mesmo assim, ele... é muito difícil um médico... Trabalhei em hospital 8 anos, eu sei do que eu tô falando, tá? É muito difícil um médico ficar contra outro médico. Mesmo sabendo que o outro médico tá errado ali por causa da ética médica. Maçom, mais ou menos a mesma coisa. Mas pra um cara que vai lá nesse lugar... e fala o que ele falou pra mim, é porque ele já tá de saco cheio mesmo. Então o que eu percebi? Que existe um movimento dentro da própria organização aí, volto a falar, eu não tenho certeza, tá, que o cara era maçom, mas ele falou com todas as letras, mas sem dar nomes aos bois de que ele era maçom, entendeu? Então volto a falar, o cara era maçom, não posso afirmar com 100% de certeza. Mas ele falou com todas as letras, sem dar nomes aos bois de que ele era maçom, entendeu? Segundo o nosso papo lá, deu a entender que dentro da própria maçonaria, se ele for realmente maçom, existe uma cisão, uma ruptura, existe pessoas com cabeças diferentes. Porque ele falou, olha, eu e várias outras pessoas, a gente não aguenta mais, é um povo que só sabe falar disso, que mesmo eles tendo Peraí, eu vim pra avenida... Deixa eu voltar aqui que é mais silêncio, né? Então, mesmo eles tendo o pacto de irmãos da fraternidade lá, mesmo ele tendo o pacto da fraternidade,
né? Mesmo apesar disso, desse pacto entre eles não aguentam mais. O povo que está lá dentro, que pertence ao Deus, Pátria, Família, e só sabe falar de política, não tem outro assunto. Palavras desse médico que eu conheci em outra cidade. A gente bateu o maior papo. Nós ficamos horas e horas e horas conversando. Eu e esse médico que eu conheci em outra cidade. Que eu não fui morar nessa cidade. Mas foi uma das cidades que eu estava pesquisando de morar. E eles basicamente já sabia quem era eu ali, né? E ele falou, gente, a gente não, eu e mais algumas pessoas, ou seja, ele estava dizendo que ele e parte de pessoas, né, desse grupo, não aguenta mais esse outro grupo que está dentro desse grupo. Porque palavras deles, eles só sabem falar de política, é uma chatice só, eles não sabem conversar, não sabem dialogar, não sabem ter uma conversa gostosa, legal, aprazível, só sabem falar disso. Além de só falar disso, eles querem te convencer o tempo todo. É uma prática que eles querem o tempo todo te convencer a fazer o que eles querem que você que eles querem que seja feito, para você votar na pessoa tal, para você ter atitude tal. Um médico conversando comigo, e muito provavelmente era maçom, só não vou afirmar aqui 100% porque ele não falou com todas as letras, mas ele deixou bem claro que ele era maçom, pelo papo dele. Que ele até falou, dentro da nossa organização, ele não estava falando de médico, tá? Ele não estava falando, dentro da nossa categoria médica, não. Ele não estava falando da organização médica, ele estava falando da organização, muito provavelmente da maçonaria. Eu não vou ficar citando aqui as coisas que ele falou, porque não quero falar disso nesse momento. Mas ele deixou bem claro que ele era maçônico, tá? Só não falou, mas assim, eu sou, mas ele basicamente falou com outras palavras. Então, gente, é por isso que eu falo que tem o joio e o trigo, né? Então, vocês aí que é trigo e tá dentro da maçonaria, vocês precisam tomar uma atitude, gente. Fazer essa galerinha que tá aí infiltrada aí, cometendo um monte de barbaridade, destruindo a vida de pessoas que igual destruiu a minha, cometendo stalk 24 horas por dia, cercando a casa da pessoa, cercando a pessoa onde quer que a pessoa vá na rua, impedindo eu de usar serviços públicos, biblioteca, fábrica de cultura, entrando dentro de ônibus, se hospedando no mesmo hotel que eu, fazendo coerção, intimidação, calúnia, difamação, em público, que eles fizeram comigo já há 7 anos, vocês precisam se movimentar, fazer essa pessoa pagar financeiramente, porque a destruição foi financeira, me pagar. Entendeu? Então é isso que eu tinha esquecido de falar, tá? Boa noite aí pra vocês.